Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, bem acolhidos a essa casa de amor, fraternidade, que mais uma vez, mais um sábado, mais um mês, mais um ano, se abre para cada um de nós, para que nós possamos vir aqui agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo aquilo que já conquistamos, mas que se abre principalmente, já que vivemos num mundo de provas e expiações, num tempo de transição planetária, onde deixaremos de ser esse mundo de provas e expiações para termos um mundo de renovação, onde tempos tão difíceis assolam o nosso planeta e, por consequência, muitas vezes a vida de cada um de nós podemos também trazer aqui as nossas dores, as nossas angústias, os nossos pedidos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Nós podemos trazer aquilo que aflige os nossos corações, aquilo que não vai bem no nosso trabalho, aquilo que não vai bem dentro da nossa casa. E nós podemos, nesse momento de oração, apresentar tudo isso a Jesus e a espiritualidade que cuidam de nós. Então, que nesse momento nós possamos, quem deseja, fechar os olhos e vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos fez eternos e que nesse momento, em forma de luz, nos abraça. Sintam o abraço divino, a luz divina contornando o corpo de cada um de vocês. E junto dessa luz nos conectemos a Jesus, o nosso irmão, aquele que Deus, nosso Pai, mandou como nosso modelo e nosso guia. Visualizem Jesus à tua frente, colocando sobre a sua cabeça as mãos dele e das mãos dele se derramando também luz sobre o teu corpo. Junto a Deus, em forma de luz e de abraço que está contigo, de Jesus que derrama sobre a sua cabeça as bênçãos necessárias. Visualize a Mãe Maria, te envolvendo-os com o manto sagrado dela. E agora que você está junto deles, peça a eles tudo aquilo que você precisa, que você necessita. A saúde para o corpo e para a alma, a paz, a serenidade e o amor para o teu lar, a paciência, a resiliência para o local de trabalho. Eles te conhecem pelo nome e sabem tudo o que você precisa, mas peça aquilo que está lá no fundo do teu coração. Coloque aquilo que te angustia nas mãos deles. Que nesse momento a espiritualidade amiga visite os nossos lares. Visualize a tua casa, todos aqueles que moram lá, o quarto, a cama, a cozinha, os alimentos, que tudo seja abençoado, que a saúde reine, que a paz permaneça. Olhe para o teu local de trabalho, para os teus companheiros de diárias, que lá também seja um local não só de se ganhar o pão nosso de cada dia, mas de desenvolver o nosso espírito, de nos desenvolvermos como seres humanos melhores. Pense naquelas pessoas que vocês gostariam que fossem ajudadas nesse momento, estejam elas passando pela dificuldade que for. Peça que Jesus visite cada lar que vocês sabem que são de dor. Cada pessoa que vocês sabem que sofre. Mestre, amigo, tão pequeninos somos. Ouve o nosso pedido, ouve a nossa oração. Tu nos conhece pelo nome e agora tu já sabes porque estamos hoje aqui. Tudo aquilo que for do nosso merecimento e que for bom para o nosso desenvolvimento espiritual,
que nos seja concedido no tempo certo. Que nesse momento, então, enquanto estamos aqui, entregues a Ti e a espiritualidade, que sejam operados em nós e naqueles que nós pensamos as curas necessárias, seja do corpo físico, da alma, do espírito, dos sentimentos. E rogamos, Mestre Jesus, esteja hoje com todos aqueles que choram, os que sofrem, os que sentem dor, com aqueles que passam fome, que lutam nas guerras, que não têm paz, que dormem nas calçadas, que perderam a esperança. Seja Jesus com todos eles, da mesma maneira que Tu estás conosco. Ajuda-nos, ampara-nos e dá-nos sempre a Tua mão. E enquanto estivermos aqui, que recebamos de Ti tudo o que necessitamos. Que assim seja. Vamos ler então o Evangelho de João, um trechinho que fala sobre recomeço. Primeiro deixa eu explicar que hoje era a Luana que ia fazer a palestra, né? Inclusive estava nas redes que era a Luana, mas ela tem um enterro do pai de uma amiga para ir agora, então eu vim substituí-la. Então eu faço a palestra hoje e quarta-feira vai ser de novo a mesma palestra, né? Mas então hoje era o dia dela e ela não pôde vir, então ficam as desculpas pela troca do palestrante. Palestrante não, contador de história, né? Eu digo que eu não sou palestrante, sou só contadora de histórias. Então lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Do que Jesus fala para essa mulher? Ele fala muito mais do que de não julgar. Mas ele fala sobre o tema da minha palestra, que é recomeço. Mesmo nessa situação, ele disse para ela: vá e não peques mais, ou seja, recomece. Porque hoje é a minha primeira palestra do ano, estamos recomeçando mais um ano, né? Já fazem alguns dias, mas ainda é recomeço. Estamos em férias, estamos ainda fazendo planos para esse ano de 2026, né? Então, a palavra recomeçar, muitas vezes, não chega fazendo barulho no nosso coração. Muitas vezes a palavra recomeçar chega até nós, talvez só como um sussurro de Deus, não no nosso ouvido, mas no nosso coração. E na maioria das vezes a palavra recomeçar não chega até nós no meio de uma festa, no meio de quando a gente está muito feliz, quando a gente está vivendo o auge do que a gente quer. Mas a palavra recomeçar muitas vezes vem nas madrugadas em que a gente não dorme, ou quando a gente acorda de manhã e diz: bah, é um novo dia, eu preciso recomeçar. E do que é que a gente precisa recomeçar?
Todos os dias a gente tem algo novo a fazer, algo novo a recomeçar na nossa vida, como espíritos imortais que somos, como criancinhas em aprendizado, engatinhando para sermos anjos lá na frente, para sermos só luz. A palavra recomeçar chega em silêncio e ela nos diz sempre: ainda dá, ainda é possível. E agora, nesse início de ano, a gente sempre sente essa palavra com mais força, né? Eu vou recomeçar a fazer exercício físico, eu vou recomeçar a fazer dieta, eu vou recomeçar num novo trabalho, eu vou recomeçar a fazer qualquer coisa. E eu vou recomeçar a cuidar do meu espírito imortal quando? Eu vou recomeçar a minha reforma íntima a partir de que dia? Eu coloquei esses planos imortais nos planos que eu fiz lá na virada do ano? Ou eu só coloquei metas materiais a serem realizadas? Quando eu vou começar a fazer isso que Jesus disse? A não atirar a primeira pedra? Porque a gente atira, mesmo tendo os nossos erros. Quando eu vou começar a não julgar, como Jesus não julgou a mulher adulta? Quando eu vou começar a compreender aqueles que pensam diferente de mim e que eu preciso respeitar essas diferenças? É agora. A oportunidade do recomeço é todos os dias e no início do ano principalmente, porque a gente tem mais 11 meses aí pela frente, onde a gente pode fazer muita coisa boa por nós mesmos, porque o nosso maior tesouro não é estarmos aqui num corpo de carne que mais dia menos dia perecerá, mas os nossos principais esforços devem estar em nos melhorarmos como seres imortais, como espíritos eternos que somos, criados por esse Deus que abraçou vocês aí no comecinho, que deve continuar abraçado. Chico Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que a gente pode começar agora e fazer um novo final. É disso que se trata, o recomeçar. É disso que Jesus fala ali, quando ele fala na fala de João, quando ele diz assim: vá e não peques mais, vá e não erre mais. Ele quer dizer: recomece, ainda dá, recomece, você pode. Eu não te julgo pelo que você foi, mas eu te incentivo a ser melhor do que você é. E a gente tem que ter isso conosco, que Jesus não é um ser que nos cobra. Jesus não deve ser um ser pesado de nós carregarmos. Para nós estarmos realmente vivendo como irmãos dele, ele precisa ser leve. O que ele nos pede precisa ser leve. E ele não nos pede muita coisa. Ele nos pede para amar a Deus, para nos amarmos e para amarmos ao próximo como nós nos amamos. Então é tempo de recomeçar todos os dias, seja onde for, seja com a dificuldade que a gente estiver passando. E aí então, o Evangelho nos ensina que não é o calendário que transforma o espírito, não é a virada do ano, não é o início de um ano novo, mas é a decisão íntima, profunda e sincera que nós temos de mudar. Todos nós conhecemos, cada um, os seus defeitos. Conhecemos, né? Eu tenho muitos e espero que vocês tenham, para mim não me sentir sozinho nessa, né? Mas eu não preciso apontar o dedo para ti e dizer: ó, teu defeito é esse. Não conheço, mas a gente sabe os defeitos que a gente tem. Então, assim, que a gente faça um balanço e que a gente possa ir aos poucos cuidando dos nossos defeitos, né? Porque a gente sabe o que grita de errado dentro da gente. A gente traz o certo e o errado dentro da nossa consciência. Por que quando a gente faz um ato de caridade, a gente faz algo bom por alguém, quando vocês pediram ali no começo, quando eu disse na prece, peçam por alguém que está sofrendo, vocês não se sentiram bem quando vocês pediram por alguém? Não se sentiram melhor pedindo por alguém do que pedindo por si próprio?
É desse amor, é esse o amor que Jesus nos pede quando Ele diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Pede pelo próximo o mesmo que você pede para ti. Faz pelo próximo o mesmo que você gostaria que alguém fizesse por você. É essa mudança de atitude que Ele nos pede. E a gente tem que fazer isso leve, fazer por fazer, não fazer esperando a recompensa do lado do mar. E como nos lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Recomeçar é esse esforço diário, silencioso e corajoso de olhar para dentro de nós, reconhecermos o que há de errado e tomar a decisão séria e sincera de não querer mais isso para a vida da gente. No ano novo a esperança sempre renasce, né? Todo início de ano é como se fosse um chamado para nós, né? A gente promete mudança, traça meta, faz prece silenciosa, mas no fundo tudo isso não se trata da matéria, não se trata do que está aqui na terra, mas é a nossa alma que está pedindo para crescer. É a nossa alma pedindo: evolua, seja melhor, seja luz. E muitas vezes nós adiamos a mudança esperando que primeiro tudo mude ao nosso redor. Ah, eu vou ser melhor com o ciclano desde que o fulano faça alguma coisa. Não, nós não precisamos depender, nós não dependemos de ninguém para sermos melhores. Essa decisão é minha, cabe a mim. E muitas vezes nós adiamos a mudança por conta disso, esperando que a economia melhore. Quando a economia melhorar, eu vou ser mais caridoso. Quando eu ganhar melhor, eu vou poder ajudar aquela família, vou poder comprar um remédio para alguém que sofre, vou poder fazer um quilo de alimento na casa espírita. E se as coisas não melhorarem? Eu vou passar a vida não fazendo o pouquinho de bem que eu possa fazer, seja uma oração por alguém que sofre. Passemos a nossa vida deixando boas marcas, bons sinais, que a gente possa fazer sempre, todos os dias, um caminho feliz, um caminho de bem, um caminho por onde a gente passar, deixar coisas boas, porque a gente não sabe lá na frente se a gente não vai ter que voltar por esse mesmo caminho, por onde a gente encontrou pessoas e depender muitas vezes delas para o nosso final. Então, que a gente passe pela vida semeando, para que quando a gente tiver que passar pelo mesmo caminho, a gente possa dessa semente escolher pelo menos um pouquinho de flor. Jesus, porém, nos ensina a começar por dentro. Ele disse: quando a vida estiver fácil, então ame. Mas ele diz assim: amai-vos uns aos outros, agora, onde e como estivermos. Não adianta eu esperar para amar alguém quando aquele alguém fizer por mim o que eu espero. Ame simplesmente, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente chegar do outro lado, quando a gente deixar o nosso corpinho, que a gente tanto cuida aqui, e que é justo, e é válido, e a gente deve cuidar, lá do outro lado vai ser só a minha consciência comigo mesma. Aí eu vou dizer o que é que eu fiz, em que lugar eu vou parar com os atos que eu estou fazendo hoje. A minha alma vai ter, o meu espírito, a minha alma vai ter orgulho quando eu chegar do lado de lá e olhar para as minhas ações aqui na Terra e dizer assim: valeu tu ter passado 60 anos lá? Ou vai olhar e dizer assim: tá, quanto tempo eu perdi nesses 60 anos que eu fiquei por lá? Quanta coisa mais eu poderia ter feito? Estamos com tempo, façamos, porque é isso que nós viemos fazer aqui, nos tornarmos melhores, nos ajustarmos para entendermos esse mandamento único que Jesus nos deixa de amor ao próximo, de amor a Deus e de amor a si. E muitas vezes recomeçar é muito difícil. Quantos de nós aqui já tivemos que recomeçar depois do luto, depois de perder alguém? E o luto nos ensina o peso da ausência, nos dá o peso do sofrimento, ele nos traz o peso da saudade.
Eu sempre digo assim que, para quem não sabe ainda, acho que tem gente nova na casa hoje, eu entreguei meu filho há 15 anos atrás, num acidente de carro, ele tinha 19 anos, e eu precisei recomeçar no luto. Então, assim, eu nunca estive desamparada, né? A espiritualidade sempre me ajudou, os meus irmãos de caminhada me ajudaram, a família me ajudou. E eu estou fazendo o quê? Por alguém que eu sei que está enlutado. Quanto eu dou da minha ajuda? Muitas vezes fazer uma visita, dar uma palavra de amparo, um abraço. É uma forma de dizer para a pessoa, eu te amo e eu estou do teu lado. Mesmo que muitas vezes a gente nem saiba o que dizer. Mas é preciso recomeçar. E a doutrina espírita nos diz, nos consola nos momentos de luto, né? Quando a gente entrega alguém que a gente ama. Quando Jesus nos disse assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele nos dá a certeza que teremos um lugar do lado de lá. E a doutrina espírita nos dá o consolo de lembrar que a vida continua, que ela não tem fim, que ela não acaba. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda nos diz, a vida espiritual é a vida normal. A vida corporal é transitória e passageira. E por que é que nós sofremos tanto quando nós perdemos alguém que nós amamos? Se nós somos espíritos criados no plano espiritual, vivendo por uma experiência carnal na Terra. Porque em algum lugar, em algum tempo, a morte nos foi colocada como castigo. Nós estamos aqui, talvez, mortos. Porque a nossa vida real é do lado de lá. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, quando as tias do Lísias vão reencarnar, né? Elas vão para aquele... Tão bonita aquela cena quando elas estão indo para reencarnar. Quem não assistiu, fica a dica para assistir. No final do filme elas estão indo para reencarnar, né? Elas sobem uma rampa assim, e os que ficam do lado de lá choram e dizem assim, tomara que eles consigam. É como a gente se despedir de alguém que a gente coloca dentro de um túmulo. Quando a gente vê um caixão entrando para dentro do crematório. Tomara que esteja bem, porque a gente acredita que a vida continua. Quando a gente vem de lá para cá é a mesma coisa. É o recomeçar para o espírito, quando escolhemos vir à Terra, ou quando temos a oportunidade bendita de vir à Terra para saldar as nossas dívidas do passado, as inimizades que nós fizemos lá em outros tempos, os erros que nós cometemos, porque sim, nós vivemos inúmeras vidas, nós fomos bárbaros, nós lutamos para sobreviver, e isso implicou em guerras, em mortes, em planos mirabolantes que talvez tenhamos feito no passado. E aí a gente vem aqui para se ajustar, para fazer os ajustes, para se perdoar. Vocês pensem assim, alguém que me assassinou numa guerra lá atrás, talvez o meu espírito não goste muito dessa pessoa, mas agora eu estou esperando que eu vá ganhar um neto, e talvez nesse meu neto venha alguém que eu ame muito, mas talvez nesse meu neto possa vir um inimigo do passado. Eu não sei quem vem, ou um filho, mas quando eu pegar ele no colo, eu vou dizer o quê? Amorzinho da vovó, você chegou. E o amor vai apagar todo aquele passado de ódio, de erro que a gente teve. O amor cobre a multidão de pecados. E é por isso que nós reencarnamos, para nós nos tornarmos melhores. Talvez um ódio que durou milênios se cure numa criança que a gente pega no colo, sem a criança ter nem abrido os olhos, e a gente já ama incondicionalmente. E essa é a grande bondade de Deus com todos nós na oportunidade de reencarnação. Então, sempre após o luto, a gente precisa não perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo. E como eu sempre digo aqui, a Rosane de 2010 era muito mais feliz que a Rosane de 2026, porque eu tinha os meus 2 filhos em casa, mas a Rosane de 2026 é muito melhor,
que a Rosane de 2010. Então, para alguma coisa boa a partida do meu filho ser vivo. Existe também a necessidade de recomeçar diante das perdas materiais e das perdas, muitas vezes, de emprego, de trabalho. A perda de trabalho abala não só as finanças, né? Mas muitas vezes ela abala a identidade da pessoa. O que eu fiz? Como eu estou sendo? Por que eu fui despedido? E nessa perda, a gente se sente inseguro, a gente questiona nosso valor, a gente questiona a nossa fé, a gente questiona as nossas amizades, porque muitas vezes a gente se sente traído, a gente se sente esfaqueado pelas costas, muitas vezes. Mas às vezes essa despedida, essa perca que a gente tem ali, seja do trabalho ou seja uma perca financeira, ela também vem para nos ensinar alguma coisa. Jesus nos tranquiliza dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E a nossa vida é viver inquietos pelo futuro. É ou não é? A gente se preocupa com tudo. Quando é novo, a gente se preocupa se a gente vai ter filho. Quando tem filho, a gente se preocupa se eles vão viver bem. Quando eles estão vivendo bem, a gente se preocupa que a gente está envelhecendo. Aí, quando a gente está envelhecendo, a gente se preocupa se vai ter saúde. É um eterno se preocupar com uma viagem longa. Eu me preocupo muito com o futuro. E semana passada eu estava indo com a minha filha. Minha filha mora na Inglaterra, então já vivemos só os dois em casa, né? E aí ela disse assim: mãe, não se preocupe tanto com amanhã, com o futuro. Ela disse assim: um carro, quando a gente está viajando no escuro, que a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, o farol do carro ilumina 100 metros de cada vez e a gente vai indo. E no final a gente percorre 1000 quilômetros de uma viagem, indo pedacinho por pedacinho, enxergando aquilo que a gente pode enxergar e fazendo o melhor no que eu posso dirigir naquele momento. O que está lá na frente eu não sei o que é. Então vamos nos dirigindo pela vida assim, com aquilo que a gente pode ver, até onde a gente pode enxergar, até onde a gente consegue chegar, mas no final que a gente possa ir lá, como eu falei, deixando boas sementes, para depois a gente chegar lá no final e fazer uma boa viagem, chegar num lugar seguro, em segurança. E isso depende de nós a cada dia, né? E Jesus nos diz também, a gente se preocupa tanto, se eu perder a minha casa, se eu perder o meu trabalho, se eu perder meu emprego, né? E agora que fiz um consórcio, fiz um empréstimo, e se eu perder meu trabalho, e a angústia que isso dá. E aí Jesus vem no Evangelho, lá 2000 anos atrás, quando ele fala, ele diz assim: a verdadeira propriedade é que o homem pode levar consigo as boas ações. Quando ele fala assim: não vos inquieteis por juntar tesouros na terra, que o ferro, que a ferrugem corrói e que a traça come, mas ajuntei tesouros para o céu, que não é perecível. Então pensem hoje se o que a gente está juntando vai ficar tudo aqui na terra, ou se o que a gente está juntando vai também conosco nos acompanhar quando nós terminarmos essa viagem que a gente faz dia a dia. O que eu vou ter de bagagem para levar comigo? Quanto de amor eu vou levar, quanto de coisa boa, quanto de bons sentimentos vão chegar até mim, através das pessoas que estarão lá, enviando um bom sentimento, uma oração, uma prece por mim. Recomeçar é confiar que Deus não nos abandona e que toda dificuldade traz em si, escondida, uma lição e sempre uma nova possibilidade de recomeçar. Quantas vezes a gente precisa recomeçar nas dores e nas decepções familiares? A família é o nosso primeiro grande aprendizado de amor. É ou não é? Mas é também muitas vezes o lugar onde nós mais sofremos. A família é onde existem os conflitos, as palavras duras, as expectativas frustradas. Quantas vezes as pessoas podem sentir desejo de não estar em casa,
de ir para qualquer lugar. A gente ouve às vezes. Queria hoje ir para qualquer lugar, menos para minha casa. Eu não me dou com aquele meu irmão porque ele é a ovelha negra da família. Muitas vezes a ovelha negra da família é aquela que vem para nos ensinar a ser paciente, a ser resiliente, a perdoar. Ela vem nos ensinar a não julgar. Ela vem com um combo, né? Porque muitas vezes a gente mesmo diz, aquele despintou na família. Tem 10 irmãos, mas tem um deles que difere de tudo, que é o errado em tudo. E aí é justamente aquele que vem para que essa família se una e faça dele um ser melhor, que não o abandone por ele ser o difícil. Porque amar os fáceis é fácil. E amar os difíceis? Aqueles que nos cutucam, os que nos tiram a paz. Aí é que está a dificuldade. É aí que a gente precisa recomeçar, respirar e dizer assim, eu vou ajudar mais uma vez. Porque a ajuda para quem necessita é tal como o perdão. Quando Jesus fala lá, que perguntam a ele quantas vezes eu devo perdoar, até 7 vezes, e ele diz assim, até 77 vezes 7, uma coisa assim, né? Para ajudar alguém que precisa é da mesma forma. E às vezes a gente ajuda e só já diz assim, ó, vou te ajudar, mas é só dessa vez. É ou não é que a gente ajuda as pessoas assim às vezes? Ai de ti se você fizer isso de novo e vir pedir ajuda. E isso geralmente ocorre na família. Porque com os estranhos a gente tem liberdade da pessoa errar de novo e a gente acolher e dizer assim, eu vou te ajudar mais uma vez. Mas dentro da família, onde a gente tem a boca solta, a gente fala tudo o que quer, a gente diz assim, vou te ajudar só dessa vez. E ai de ti, se não der certo. E é justamente ali que a gente deve dizer assim, vem que eu te apoio. Se não der certo, volta para casa. Se você cair, me chama que eu te ajudo a levantar. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então que a gente tenha a oportunidade também, não só de recomeçar para nós, mas de ajudar alguém que necessita a recomeçar, da maneira que nós consigamos ajudar. A doutrina espírita nos esclarece que a família é um espaço de reencontros espirituais. Aquilo que eu falei, né? O meu neto pode vir um grande amor ou pode vir um grande inimigo que estará perdoado no instante em que chegar, no instante que estiver vindo para cá. Jesus nos convida ao perdão, tal como no Evangelho, tal como diz. O perdão é o caminho mais curto para a paz do coração. Recomeçar na família é quase sempre recomeçar dentro de si. Porque tudo que afeta a minha família afeta também a mim. É ou não é? Se eu sei que tem alguém sofrendo, eu sofro junto. Se eu sei que tem alguém em dificuldade, a gente também se sente em situação difícil. Então a família é onde nós viemos assim para nos burilar. E ninguém está na família errada. Ninguém diz assim, como é que eu nasci, ninguém por razão nenhuma diz assim, como é que eu nasci naquela família. Você está no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo certo, para o teu melhor desenvolvimento espiritual possível, fazendo a sua parte. E a gente tem que recomeçar também sonhos e muitas vezes novos caminhos profissionais. E quantos sonhos a gente deixa guardado por medo, por insegurança? O medo de errar, de ser julgado, de não dar certo. E Jesus também lá atrás já falava da parábola dos talentos, que a gente tem muitos, né? E que nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com as oportunidades que nós recebemos. Dê o teu melhor, faça o teu melhor com as possibilidades que você tem hoje. Não, Deus sempre nos dá 50% do que nós precisamos. E os outros 50% a gente tem que colocar. E eu estou colocando nos meus planos quanto? Os 50% de Deus estão lá. E eu estou colocando 10, 20, 2, 40, 49 para fechar uma vida legal. Quanto eu estou dando de mim nos planos que Deus traçou lá no meu planejamento reencarnatório?
Então que a gente possa fazer a parte da gente com o que se tem, com as ferramentas que se tem. Muitas vezes a gente não chega em casa e improvisa uma comida na hora do almoço, que não deu tempo de deixar preparado no dia anterior. A gente não improvisa com o que tem e às vezes diz assim, bah, que boa que ficou essa comidinha. Nem sabia o que ia fazer. A vida é assim. É a gente fazer o melhor com os ingredientes que a gente tem agora. Com as ferramentas que a gente tem agora. Com o trabalho que a gente tem agora. Com a família que a gente tem agora. Com os companheiros de jornada que a gente tem agora. É fazer e dar o nosso melhor. O homem não pode ser feliz se não progride. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente progride assim, desenvolvendo e desdobrando os nossos talentos com aquilo que a gente tem, com as oportunidades e com o que nos tem de disponível. Recomeçar é ter coragem de dar novos passos, confiando sempre que Deus caminha conosco. E a gente precisa ter coragem sempre para recomeçar com esse aqui no nosso coração. Porque Ele é o nosso modelo, nosso guia, nosso irmão. Aquele que estendeu as mãos sobre a nossa cabeça no início, na prece, e que permaneceu nos abençoando durante todos esses minutos que estamos aqui. Jesus nunca desistiu de ninguém, de nenhum de nós. Ele não desistiu da mulher adulta. Ele não desistiu de Pedro quando Pedro negou. Ele não desistiu de Judas que o traiu. Quando Jesus desencarna, o espírito dele deixa a cruz, ele não sobe aos céus diretamente, mas ele desce às profundezas, onde ele vai encontrar Judas, que havia se suicidado, que estava cego e louco, e ali ele fala, ele tenta consolar Judas, mas Judas, pela sua própria consciência, ainda precisava ficar lá. E Jesus fala num poema de Maria Dolores, se não me engano, através da psicografia de Chico Xavier, que ninguém pode ascender ao mais alto dos céus, deixando para trás um daqueles que amam. E foi isso que Jesus fez. Ele não desistiu de Judas. E aí eu pergunto para vocês acham que ele desistirá de qualquer um de nós? Não. Está escrito ali, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Todas as vezes que vocês sentirem vontade ou necessidade de recomeçar, se lembrem desse quadro e dessa frase, porque ele vai estar sempre conosco nas nossas dificuldades. Ele está conosco nas nossas alegrias, nas nossas dores, nas nossas vitórias, nas nossas derrotas. E quantas vezes nós nos lembramos dele? Quantas vezes nos nossos momentos de felicidade, de vitória, nós nos lembramos de Jesus? Mas nas dores, nas noites sem sono, na doença, nas dificuldades, ai, Jesus, me ajuda. E Ele ajuda, sempre. Mas quando nós pedimos, Ele ajuda muito mais. Porque Ele disse, pedi e recebereis, batei a porta e ela se abrirá. Então peçam sempre a Ele. Porque diante do erro, Jesus nos acolhe. Diante da queda, Ele nos levanta. E diante da dor, Ele sempre nos consola. E o Evangelho nos lembra, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então que nós saiamos daqui hoje com a certeza de que sempre é tempo de recomeçar, que nós nunca estamos sozinhos, que Deus confia em nós muito mais do que nós imaginamos e que nós tenhamos coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias, com fé, com amor e tendo sempre Jesus como nosso guia. Que vocês tenham todos um ano novo cheio de recomeços, cheio de boas decisões, de boas escolhas, sejam elas para a nossa vida material, terrena, mas principalmente para a nossa vida do Espírito, que é a vida verdadeira, que é o nosso voltar para casa. Então que nesse momento nós fechemos os nossos olhos e sintamos ainda a luz divina cercando o nosso corpo físico. Sintam o calor divino
contornando o corpo físico de vocês e ao mesmo tempo o espírito que ali habita. Sintam ainda Jesus derramando luz sobre a sua cabeça. Sintam o carinho do manto de Maria envolvendo as suas costas. Obrigado, Deus, meu Pai, meu Criador. Obrigado, Jesus, meu irmãozinho, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Maria de Nazaré, minha mãezinha do céu. Obrigado aos espíritos amigos, ao meu anjo guardião, que veio comigo e permanece comigo sempre. Obrigada pela oportunidade da vida, pelo que tenho, pelo que sou. Dá-me, Jesus, todas as possibilidades de crescimento espiritual, moral, material. Que nesse ano muitas coisas boas e novas aconteçam não só na minha vida, mas na vida de todos os meus irmãos que se encontram encarnados no planeta Terra. Caminha conosco, Jesus, por esses 11 meses que temos pela frente neste ano. Se comigo, Jesus, todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Acompanha-me durante o sono. Inspira-me, ilumina os meus pensamentos e faz-me ter sempre bons sentimentos. Abençoa o meu lar, o meu trabalho, todos aqueles que eu amo, estejam eles na terra, fora dela ou desencarnados no plano espiritual. Peço, Jesus, que me dê saúde, coração bom e bons sentimentos, para que eu possa, de mãos dadas contigo, sair da terra melhor do que aqui cheguei. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença. Mais um ano que nós iniciamos. Vocês são sempre muito bem-vindos. E temos aqui, deixa eu ver que tem um recado aqui.